Meus amigos e minhas amigas, a vocês que acompanham a TVI, suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que quer colocar em relevo a cultura, a arte, a produção da nossa gente, o talento do nosso povo. Hoje a nossa mesa está para lá de especial. Vocês já acompanharam duas entrevistas que eu considero memoráveis com o mestre José Carlos Capinã e outras duas entrevistas também memoráveis com o mestre Roberto Mendes. Vão ter a oportunidade de celebrar conosco 25 anos, um quarto de século de parceria. Dessas que são duas das mais importantes personalidades da cultura do nosso povo e que, nesses 25 anos, em poesia e em canção, contam um tempo, refletem sobre a identidade cultural da nossa gente. Eu, sem sombra de dúvidas, me sinto privilegiado por ter conseguido trazer para vocês parte dessa trajetória nas entrevistas individuais e vamos agora apresentar o que está por vir também desse potente e criativo encontro de duas genialidades da música, da poesia, mas acima de tudo, da palavra. Eu quero agradecer a José Carlos Capinã e a Roberto Mendes por esse encontro. Quero agradecer ao universo por ter juntado vocês dois. Eu quero agradecer à vida por ter me dado a oportunidade de desfrutar da amizade de vocês e do carinho por abrirem as portas. Porque vocês sabem, minha gente, nosso programa é modesto, não conta com apoio público nem privado. Nós fazemos isso pela cultura e pela arte, procuramos as nossas referências. E essas são pessoas que nos acolheram de maneira muito humilde, muito de abraço, de afeto, de carinho. Então a gente tem que prestar esse tributo de gratidão, principalmente nesse meio de tanto ego, de tanta vaidade, de tanta gente que se associa uns aos outros pelos interesses que não são necessariamente o da arte e da cultura. Então quero fazer esse agradecimento público a vocês, porque do alto da história e da genialidade de vocês, vocês também apostam nessa geração nova que está chegando aí. Eu me coloco nesse meio de quem está aprendendo com vocês, com tudo que vocês deixaram como legado e tentando perpetuar e defender essa ideia de que a arte e a cultura representam um modelo de sociedade diferente desse que está aí, que a gente quer transformar. Então, muito obrigado. Vamos começar pelo mestre Capinã perguntando assim, como é que foi esse encontro com o Roberto Mendes? Esse encontro que tem um caráter muito especial. Eu não sei a quem agradecer, porque creio que foi um dos presentes que o destino me deu e que se tornou, na verdade, uma relação criativa, muito produtiva e que no meu, vamos dizer assim, repertório tem uma qualidade especial, muito própria, muito diferenciada. E tem uma continuidade, que eu tenho inúmeros parceiros, um grande número mesmo, mas poucos tiveram, vamos dizer assim, uma narrativa tão, sabe, porque o meu trabalho com o Roberto não é de uma ou duas canções, é de um repertório que hoje já tem mais de uma dezena de criações e todas elas representativas, todas elas fortes, todas elas de muita qualidade, de muita inventiva. Então esse encontro se deu quando acontecia a celebração dos 500 anos de descoberta, do Brasil descoberto. E foi nessa ocasião que eu fui convidado para escrever uma ópera que tinha uma parte erudita e uma parte popular. E essa parte popular me foi sugerida por Paulo Dourado e também Cacá Dourado, que eram, um foi o diretor, Paulo Dourado, e o outro foi quem idealizou a ideia de uma ópera dos 500 anos. Eles então sugeriram fazer com o Roberto as canções populares. Então, todas elas feitas por Roberto, exceto uma, que foi feita por Tom Zé. Mas esse foi o início da nossa prodigiosa relação. Maravilha. E aí, Roberto, como é se aproximar de Capinã, já sendo ele
essa entidade da música, você consagrado, você também gravado e regravado, seus CDs. Você imagina um cidadão que está no interior. A primeira vez que eu vi Capinã, o poeta Capinã, eu tinha 14 anos, em 1966. Quando eu vi Gilberto Gil tocando Viramundo, né? Sou virado, muito virado. Aquilo me chamou a atenção. No mesmo tempo, chamou muita atenção de Portugal. Aí você fala para dizer, mas Portugal tinha que idade? Eu tinha 14, Portugal tinha 10. Mas sem brincadeira, Portugal parece que já tinha 80. E eu continuava com meus 14. Quando eu ouvi aquilo, me chamou a atenção, né? A maneira de brincar com as palavras. Né? 67, Capinã ganha festival. Outro problema para mim, que Capinã fala assim, na letra, eu sempre fui refém da palavra, né? Na palavra, mas a palavra não tinha chegado a mim em forma de poesia, em forma de frequência. Ela chegava para mim em forma da razão, em forma do nome, como significado. E Portugal, que chamou a atenção de Capinã para mim, já estava mais atento a Capinã, nesse verso, era 1, era 2, era 100. Eu, como refém da razão, porque não era 1, eram 2, eram 100, eram 1000. Portugal disse, não, tá certo, era 1, era 2, era 100, era 1 milhão. E ele se referia, na realidade, olha que beleza, à unidade. Né? Que ela existe a partir da comunhão das suas variantes. Isso que é unidade. Então não podia ser plural aquilo que ele queria como unidade. É legal esse pensamento de Jorge? Isso eu também, muito bom. Não, aí ele me tirou essa. Era 1, era 2. Pronto. Isso em 67. 33 anos depois, né, no ano 2000, eu recebo um fax em casa, não tinha internet, não tinha, e um fax veio com um poema e não dizia de quem era a pessoa. Eu, barrista, ainda meio duro de entender, o outro lado da ponte eu não queria conhecer, resultado. E apareceu esse poema na minha mão. De madrugada chegou lá. Eu vi o fax. Eu costumava conversar com Portugal sempre de madrugada, né? 5 da manhã, 6 da manhã, conversar um pouquinho. Ele se organizava para a rua e eu ficava em Santa Marta. Ele já é Salvador. Quando eu recebi esse fax, eu saí cantando. Né? A música era Noiva Brasileira. E eu liguei para ele e disse, rapaz, já fiz a canção. Ele fez, que canção? Eu disse, não é brasileira, você não mandou para mim, você é cantando para ele. Ele, não mandei não, rapaz. Isso é a cara de Capinã. Olha só. Ele identificou Capinã na poesia, cara. Porque a poesia tem cara, né? Tem dono. Ela é para o mundo, mas ela sai de um lugar, ela tem uma nascente. Sim. E ela é água limpa, né? A poesia, ela não se mistura, ela não acompanha o rio. Ela não sai atrás do rio, não, o rio vai só. O rio fica doido, se perde no caminho, volta e tenta resolver a situação dele lá no caminho, mas a poesia não. Ela ainda fica na nascente. E a canção, para mim, foi uma coisa belíssima, porque eu só achava para mim até então que só existia Santa Amaro no meu mundo. Era uma coisa burra, mas me resolvia assim. Eu nasci ali, queria estar ali, e ali, enquanto as pessoas nadavam no rio, na correnteza do rio, eu mergulhava na nascente. Eu não queria sair dali. Era muito confortável ficar na nascente. E meus amigos todos saíram. E essa canção me deu uma coisa de brasilidade, né? E eu aí disse, pô, que beleza, a poesia. O poeta não tem nação, cara. Em qualquer língua, o poeta é poeta e a poesia é a poesia. Ela não está preocupada com o significado da palavra. Faz ela pra gente, para brindar o nosso telespectador, esse primeiro encontro de Carlos Capinã e Roberto. Eu sou tua namorada, tua amada idolatrada, que ninguém mais pode ser.
tua madrugada inteira, tua noiva brasileira, tua mãe, tua mulher, muito mais do que 500, muito mais que 1.000. Te amarei a vida inteira que houver, sou eu Brasil, tua lua apaixonada, tuas águas, tuas lágrimas, toda a vida em tuas matas, tua mulher e companheira, que te inventa todo dia, como inventa costureira, alegria em tua dor, ao bordar a fantasia, sou eu Brasil, tua menina, que o destino engravidou e te vê nascer sozinho, que te cobre de amor, sou eu Brasil, que te vê crescer sonhando, que te quer surfando os mares, que te pôs voando os ares, que te quer vendo os mares. Deixa eu cantar de novo. Mas não tem como. Eu fico emocionado. E lá se vão 32 anos? 25 anos. 25 anos, 25 anos. Eu sou tua namorada, tua amada idolatrada, que ninguém mais pode ser, tua madrugada inteira, tua noiva brasileira, tua mãe, tua mulher, muito mais do que 500, muito mais que 1.000. Te amarei a vida inteira que houver, sou eu Brasil, tua lua apaixonada, tuas águas, tuas lágrimas, toda a vida em tuas matas, tua mulher e companheira, que te invente todo dia, homem inventa costureira, alegria em tua dor, ao bordar a fantasia, sou eu Brasil, tua menina, que o destino engravidou, que te vê nascer sozinha, que te cobre de amor, sou eu Brasil, que te vê crescer sonhando, que te quer sofrendo os mares, que te põe voando os ares, que te quer fazendo dor. Sou eu Brasil, que te quer sabendo as artes, a ciência de viver pra não sofrer, que te quer ouvir cantando no candomblé de terreiro, no verdadeiro carnaval, seja onde for, eternamente meu Brasil vai renascer o nosso amor. Meu amante, meu Brasil, meu divino, meu gigante, ó meu amado idolatrado, salve, salve meu Brasil, povo eterno sempre lindo, renascendo a cada instante, ó meu Brasil. Depois do depoimento desse, cara, eu digo, não é possível, o Brasil é Santa Amaro também. Né? E aí me fez, por causa dessa canção, eu comecei a gostar do Brasil e da Bahia, que o meu limite era ali o Subaé. Aí Capinã... Alargou esse horizonte? Totalmente, me deu o mundo. Eu não acreditava no mundo, não. Eu acreditava que o meu mundo estava ali. Mas você não está de todo errado, né? O russo famoso disse o quê? Quer ser universal, canta tua aldeia. Sim. Roberto, você dizia que o mestre Capinã, ele tem essa rebeldia, né, com relação ao ato criativo da poesia. E aquela conversa que o Pasquale traz, essa visão a respeito do que é a obra do mestre Capinã? É diferente de Portugal, é diferente de todos os poetas que eu conheço. Eu buscaria tranquilamente Caetano, Gil, o que eles escrevem, eu entendo que tem alguma coisa que é fácil entender no caminho melódico. Mas o Capinã não. O Capinã faz cada curva. É impressionante. Você sabe aquele... Você já viu o rio, como é que ele faz para atravessar um obstáculo? Os meandros, né? Ele espera, ele não vai fazer furar a rocha, ele não vai criar um túnel. Né? Ele vai esperar o momento certo de não se ferir e não ferir, e não transgredir.
Esse é o rio de Capinã. Por isso que ele escreve, não para de escrever, escreve, não para de escrever, e cada vez melhor, e não chega no mar. Ele cria um afluente, mas ele não chega no mar. E aí, mestre, de onde vem a força que alimenta essas águas? Olha, eu acho que as pessoas talvez tenham dificuldade de acreditar no que eu penso sobre o ato de criação da poesia, do poema. Eu entro num transe. E esse transe me domina. É certo que não é um domínio em que eu perca uma relação de, sabe assim, de poder escolher o que está acontecendo no transe. Porque eu dirijo, que posso dirigir nesse transe, para um efeito, vamos dizer assim, revelador, iluminador da palavra, né? A beleza como uma forma de encontrar o sentido, que não é o sentido que está assim visível na palavra, assim, de cara, na conversa comum, ele não está revelado. Então é esse sentido que se revela no transe, que é uma coisa técnica também, porque, por exemplo, um ator, para entrar num personagem, ele usa determinadas técnicas, determinados, vamos dizer assim, métodos criativos que permitam a ele incorporar ao personagem que ele representa uma emoção que ele já viveu em outra circunstância, a memória afetiva que ele coloca para realizar uma emoção de um outro momento. Da mesma forma, uma Iaú, quando recebe um orixá, ela também fica num estado que não é da consciência normal. Ela precisa ser amparada até para, né, que os gestos dela mantenham ela, né, vestida adequadamente, não sei o que lá, porque ela se desgrenha, não é, um estado alterado de consciência. Um estado alterado de consciência. Mas que a presença da persona está ali também. Exato. Exato. Então, ela como é que chama? Representa o que ela presentifica. Um orixá. Se ela recebe Oxóssi, se ela recebe Xangô, se ela recebe Oiá, quem ela recebe, ela sabe as características do personagem que ela recebe. E isso ela tenta ser no gesto, né, no teatro religioso, que é a religião afro-brasileira. É o candomblé, que é uma maravilha, né? Antes de Freud, ela já liberava o inconsciente. E aí, Roberto, você que da matemática veio para a poesia e fala tanto sobre aquele exemplo clássico que você fala dos conjuntos, eu acho assim, é elucidativo desse encontro de vocês, de ruptura dessa razão cartesiana para uma epistemologia que é a produção do conhecimento através da poesia. Né? Como esse professor de matemática transgrediu assim? Eu acho que a matemática da razão ela é inconsequente e burra. Eu acho que a matemática boa é da esperança. Né? Que coisa é a esperança matemática que resolve tudo. Onde tudo é um nada, né? E o nada, por ser o absoluto, você vê que as coisas absolutas estão dentro da fé, como o tempo e o silêncio. Né? Esse encontro é que gerou o impacto, porque senão você não teria o som. É necessário, né, o tempo ceder o espaço para que o silêncio se mova e vire um impacto. Né? Isso Capinã faz bem, né, com a palavra, porque Capinã não joga a palavra no rio à toa, não. Ele joga a palavra no rio, mas vai amarrada, o rio leva amarrado e fica aqui, a palavra está com ele. E essa é a vantagem. A coisa que me impressiona muito é como o rio conduz o seu tempo.
não é? E como o vazio ou o silêncio, né, que é tão absoluto quanto o tempo, ele está ligado diretamente à fé. Independe do que queira conceituar. A fé não é religião. A fé é o tempo, é o silêncio, é Deus. É um jeito de estar no mundo, né? É um jeito de se permitiu estar aqui. Isso tem uma permissão para ele, porque nós somos variantes disso. Nós não somos da unidade, nós somos variantes do um, né, da unidade. E a unidade é uma coisa complexa. Você imaginar cultura, por exemplo, cultura e arte. Me intriga muito quando as pessoas fazem arte e dizem que é cultura. Eu acho que não tem nada a ver. A arte é um pensamento isolado de uma variante desse tempo. É por isso que a arte é exceção. Ela tem prazo de validade. A cultura não. A cultura é o rio perene, o rio que ali que não sai da sua forma. Ele aumenta a coisa, a fazer criar um afluente, criar uma coisa, mas ele não sai dali. Ele não perde. O rio dorme. O rio é o contrário do mar. Eu aprendi muito com o Capinão, com a poesia dele, que ele escreveu. Eu não sabia como que fazer. Portugal me ajudou muito a entender, porque Portugal entende muito mais os truques da palavra. Não a palavra com tom e razão, mas ele conhecia muito o movimento da palavra. Né? Por exemplo, dentro do mar tem rio. Sim, e daí? Dentro do mar tem rio. Não disse o mundo, não disse dentro do mar tem rio. É diferente. Dentro do mar tem rio. Não é verdade? Tem o quê? Aí vem as perguntas. Dentro do mar tem rio. Dentro de mim tem o quê? Dentro do raio trovão. Dentro do mar tem rio. Dentro de mim tem o quê? Dentro do raio trovão. Dentro do mar tem rio, lágrima, chuva, aguaceiro. Dentro do rio um terreiro, dentro do terreiro que dentro do raio trovão, um raio civil. Depois da dor se acende tua ausência na canção, sago em minha paixão. No coração um guerreiro, dentro de você o que? Chama de amor e vão, mar do sim, dentro do mar. Tem rio na calmaria, trovão dentro de quem? Dentro da tua canção, dentro do guerreiro, a flor da mãe de espada na mão, dentro de mim, tem você beira-mar, ele no beira-mar. Cheguei agora, beira-mar, beira-mar, beira do rio, beira-mar, Nossa Senhora, beira-mar, beira-mar, beira do rio, beira-mar. Ela já vem montar, a música está pronta. Né? Agora, se você não entende a palavra como curva de tempo, a canção não existe. Né? E a poesia ela é uma curva do tempo. E aqui a negociação entre o silêncio e o tempo, para gerar esse impacto que nós chamamos de canção. Porque a razão não entende o som fora do impacto. Então, mas, Capinã, vamos falar um pouco de bastidores. Nosso público gosta dessa coisa de como é que funciona essas relações entre os grandes artistas. O senhor tem centenas de obras, dezenas de parceiros, e nós pudemos, durante aquelas entrevistas anteriores, mostrar algum deles. Tem novas entrevistas chegando com outros parceiros. Já vou adiantar para vocês, tem material sendo preparado por Jardim Macalé, Geraldo Azevedo, uma turma boa que vai falar e fez questão de falar para celebrar a obra do Mestre Capinã. Mas assim, quando é que, a partir dessa ópera, vocês se encontram e depois disso, quando é que o senhor diz assim, essa é para Roberto? Essa aqui que eu fiz eu vou mandar para Roberto. No meio dessa infinidade de grandes talentos que estão, Roberto é a mais longeva, talvez mais perene, né, como o senhor ia dizendo, dos últimos 25 anos vocês estão constantemente trabalhando juntos.
Mas quando é que vem aquela que eu diz assim, vamos mandar para ele? Para gente prestar uma homenagem também a esse grande amigo. Olha, eu acho que depende muito da complexidade da fala. Como está disposta, exposta, né, o que, na verdade, está exposto a partir de uma ocultação. É a partir de um oculto que se revela, e isso é preciso que alguém que tenha uma vivência da palavra. Roberto pensa música, mas pensa a palavra com a música. Não pensa isoladamente a música. E há muitos parceiros que não percebem essa relação de transformação mútua de duas linguagens, a palavra e o som. E quem percebe isso, na verdade, pode compor alguma coisa que não está isolada. Não há uma música isolada num texto também isolado. Eles se perdem, se confundem, né, eles perdem a autonomia, né? Não é nem a música, nem a palavra quem predomina. É outro objeto cultural, a canção. E essa canção é expressa por vários elementos que são comuns. Por exemplo, o ritmo pertence à poesia como pertence à música. Né? Não é quando a gente. Roberto percebe que eu uso muita literação. É verdade, eu procuro isso. Eu procuro essa sonoridade onde possa repousar um compromisso entre as duas artes, se estivessem separadas. Mas quando elas se aproximam, ela pretende uma comunhão, um casamento que transforma ambas imediatamente. Por exemplo, uma palavra editada no livro tem um efeito diferente de uma palavra editada com composição de música, com composição musical. É diferente o efeito, é muito mais profundo e é mais fácil de memorizar até, sabe? Serve como tem um efeito de cravar aquela coisa no, vamos chamar assim, o leitor, o ouvinte. Não é? Aquilo se prende como a napalm se prendia na pele de quem da vítima que ela atingia. Que acessa também todos os outros sentidos, né? A palavra faz arrepiar, a palavra acessa a audição, além da leitura, acessa o imaginário. Vamos pensar uma outra questão que vem de um conterrâneo nosso, Milton Santos, entre tantas coisas que ele disse que precisam ser consideradas no mundo que a gente vive. Uma frase eu acho que a gente traz para essa conversa aqui, porque fala muito de vocês como homens de posicionamento e coragem. Milton Santos diz que o papel do intelectual é causar desconforto. Na cultura, na produção poética e musical, vocês causam ainda desconfortos. Uma sociedade que está indo para caminhos que são realmente escandalizadores. Desde quando essa verve contestadora chega na parceria de vocês? Porque vocês já trazem isso da formação cultural humana, da formação intelectual. E quando é que vocês pegam na veia? Porque Macemba é uma música que faz isso, outras tantas canções fazem isso, sem perder a poética, mas ali firmando posição, dizendo, olha, a coisa não está muito ajustada nesse mundo aí não. E a palavra vai ajudar as pessoas a pensar um pouco sobre isso. Macemba é um caso raro. É uma epifania. É um caso raro. Macemba não é uma canção qualquer. E nem precisaria da canção. Ela já veio, a forma poética dela já é muito bem definida. Ela não precisava, às vezes a canção é desnecessária. A musa um pouco. A música é uma coisa complicada, porque a música que se faz, ela é refém do nome, da nota.
como se pudessem alguém dar nome à nota. Que é dó, ré, mi, fá. Isso é bobagem, isso é uma estupidez, inclusive. Uma coisa estúpida. Que o som não precisa decidir nome, não. E Macemba é uma beleza, porque ela caminha como se estivesse caminhando, sabe, um barco à deriva? E ela vai ali dentro, profundamente, sabe, é uma coisa profundamente dito de uma maneira profunda. Ela provoca uma dor, mas também uma dor que não lhe derruba, lhe leva para frente. Capina tem isso. A Macemba tem essa qualidade de poesia que ela fala da dor. Você pode até chorar, mas você vai para cima. Você não tem medo. Eu já assisti, né, 2 pessoas de nossa relação, só para tomar como exemplo, 2 pessoas, não é? Virgínia Rodrigues e nosso amigo Rufino, Nelson Rufino. Eles ouvem Macemba e choram. A coisa pega em algum lugar do âmago deles que, sabe, que não deixa eles passarem sem sofrer, né, aquela vivência. Essa vivência que Macemba provoca me coloca como autor muito perto daquilo que eu desejo que seja o efeito da canção. Quer dizer, que seja uma coisa que penetre, né? Penetre de uma forma real, verdadeira. E engraçado que, em outro momento, eu procurei ver o sentido de 2 palavras, calunga, que é banto, e quer dizer mar, embora também tenha significados como pequenos ratos, calunga. E a outra era candonga, que, na verdade, diz que não existe. Mas, de repente, eu percebo a nossa Clementina de Jesus falando candonga. Então, eu sabia que tinha uma coisa que não era assim tão... que aquilo não era tão verdadeiro assim, do não existir. Então, eu usei pensando que candonga fosse um afetivo, uma candonguice, um afeto, né? Uma relação de avó com um neto, assim, carinhoso, tal. Minha candonga, minha candonguinha, minhas candongas. Isso é muito usado, eu acho. Então a Clementina de Jesus canta numa canção que eu não sei exatamente o nome, mas que eu peguei na coisa, ela cantando e dizendo candonga, tal. Eu achei interessante que essa referência viesse de um transe, né? Entendeu? Eu acho que só o transe poderia revelar essa coisa, né, que está lá no... Na teologia, a turma tem uma palavra que eu acho que fala muito sobre a forma como o senhor está descrevendo o transe, que é a hierofania. O que é a hierofania? É como o sagrado se revela. Sim, sim. O senhor traz o sagrado, que é a palavra, a partir desse estado alterado de consciência, mas que preserva a sua persona, quem é Capinã. Esse canal que a espiritualidade traz para poder colocar aquela palavra que está no sagrado, para o sagrado se revelar. Mas isso é um esboço teórico de alguém que está querendo se aventurar aqui a interpretar o que os seus convidados, na sua genialidade, estão falando. O que eu quero apostar, e vocês já testemunham isso falando em Rufino e Virgínia Rodrigues, nós vamos falar de outros lugares de fala. Quem não tem essa vivência de memória e ancestralidade, mesmo assim, ninguém passa incólume a Macemba. Não. Ninguém passa. Impressionante. Minha neta chora em 5 anos de idade e meu avô não gosta dessa música. Acessa, né? 5 anos de idade. De um jeito. Quando eu estiver em casa, eu vou mostrar isso. Ela não gosta. Sim, a abertura para ela. E eu descobri por que ela não gosta. Musicalmente, ela tem uma coisa que é cruel.
A onda, quando sobe, ela tem um certo peso. E quando ela desce, esparrama. E Macemba é isso. Que noite mais funda calma, no porão de um navio negreiro. E aqui não foi cantado assim, porque botaram muitos tambores. E a primeira gravação que Bethânia faz, que é belíssima, mas a ritmia leva a palavra para um lugar que ela é solta, né? A canção é solta. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito, caô, cabeça, caô, ok, ok. Quem me pariu foi o vento de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro, epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, o batuque das ondas, das noites mais longas, me ensinou a cantar. É samba, dou ao lugar mais fundo, é um bico do mundo, é o fundo do mar. É samba, vou no balanço das ondas, raqueia, me ensinou a bater seu tambor. É samba, no escuro porão, eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calma, no porão do navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito, caô, cabe esse lei, caô, ok, ok. Quem me pariu foi o vento de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro, epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, é céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser sem amor. É samba, eu faço a lua brilhar, dor de farol, o aguilhão de meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, a primeira umbigada, Macemba, iaiá, iaiá, Macemba, eu samba, umbigada. Vou até valer pra ensinar meus camaradas, vou aprender a ler, iaiá, pra ensinar meus camaradas, vou aprender a ler, iaiá, pra ensinar meus camaradas, vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Noite mais funda, calunga. É bom demais, né? É bom demais. Um homem que... Roberto, aquela gravação do angolano, de Macemba, É lindo. é linda. Você percebe alguma diferença entre uma cultura cantando Macemba que não foi escravizada, assim, ficou em Angola,
E uma outra que passou pelo drama da escravidão. Você percebe na interpretação dele alguma diferença em relação a esse? Percebo, eles cantam como música. Virgínia canta com História. história. É bem diferente, eles são meninos, cantam bem, mas cantam bem. Angola tem. Eles cantam lindo. O Dominando gravou com a tradução do pai dele. Bom começo. Eu vi. Ele grava. O pai dele fez uma tradução. A canção Bom Começo é uma das canções mais difíceis. Eu adoro. Porque ela tem todo o movimento barroco, né? E além disso, aquela firmeza, aquela coisa dura das filarmônicas, né? Pom, 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 passinho dobrado. Né? É um canto lírico numa textura de dobrado, de filarmônico. Parece isso, né? Exatamente. No começo de tudo eu morri, Senhor de todos os dias, Oxalá de toda a vida, para todos nós da Bahia, Oxalá para o mundo inteiro, a garantia. Senhor da colina, Oxalá, da subida e descida, de todo lugar onde a gente caminha, no começo de todo caminho, Senhor do meio e do fim, Oxalá. Nunca eu fique sozinho. Bom começo de tudo eu não fui. Senhor de todos os dias. Oxalá de toda a vida. Para todos nós da Bahia. Oxalá para o mundo inteiro. A garantia. Alívio na hora da dor mais doída. Na hora que pobre a riqueza da vida. A paz verdadeira na guerra vencida. Bom fim para qualquer agonia. Babá me ouviu, babá me atendeu. A porta se abriu, a dor foi embora. Pensei em ti, meu amor, toda era. Vou louvar para sempre o teu querer bem, Oxalá. Senhor do bom fim, amém. Bom começo de tudo é o bom fim. Adoro essa canção. Não é uma coisa bem marcada, bem filarmônica. E você usa a melodia disso, me lembra muito, se fosse uma melodia tocada por um bombardino, né, com um instrumento de clave e dó. É muito rico, não existe mais. Hoje em dia você clave de fá, não sei porquê. Mas é um instrumento que viveu dentro da cidade onde tem filarmônica, entende perfeitamente aquela coisa, aquela marcha, as três linhas, né? Montado com instrumento de natureza diversas, para acompanhar uma melodia solta, devagar, sobre aquela coisa de uma marcha indiana. Pom, 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 pom. Você ouve a tuba, você ouve a caixa, os pratos, é uma coisa bonita. E voltando aqui para Macemba, eu queria arriscar um palpite. Quem ficou do lado de lá, canta com saudade. Quem canta do lado de cá, canta sob o efeito da dor. É verdade. É um pouco dessa coisa. É uma canção muito difícil de você não se emocionar. Eu sempre que toco essa canção, eu fiz um show uma vez num lugar chamado Rodo Borogodó em São Paulo. Quando eu dei o primeiro acorde que abri a voz, me parecia que eu estava no velório. E começaram a chorar. Que acessa de fato. A chorar. E você sabe que, como São Paulo é a maior capital nordestina, ali tinha muita gente que a alma muito cortada, né? Uhum. Porque o nordestino que sai daqui, rapaz, não é brincadeira não. E a gente, nossa primeira meia hora, conversa boa, passa rápido, repleta de poesia, com o canto dos pássaros emoldurando essa conversa.
chegamos ao fim dessa primeira etapa do nosso programa. Nós vamos ter mais 30 minutos de conversa para mostrar para vocês o que está sendo programado para a celebração de um quarto de século de parceria. Vamos continuar falando das canções, das obras, vamos ouvir, né, essa perspectiva do processo criativo que parte de Capinã e de Roberto e do encontro entre eles dois. Então, aguarde, você já sabe, nosso programa vai ao ar todo sábado às 18h30 pela TVI, suas multiplataformas, e é feito especialmente para você.